por esta bênção. É uma noite única, né? É uma noite ímpar estar aqui comemorando mais uma primavera de ministério, semeando a palavra. Por isso, eu deixo aqui as minhas felicitações ao pastor Eliezer, sua indigna varoa, todos os obreiros, membros, simpatizantes desta obra. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Acompanhado do meu caçula, do Lucas, eu tenho um filho de 17 anos que prega até melhor que eu. Ele não está aqui porque ele foi pregar, e como é menor, não pode ir sozinho, a mãe tem que ir, né? Mas o caçula veio comigo e estamos aqui para glorificar a Deus. O presbítero Paulo também, um amigo, gente boa, todos os irmãos, Marconi está aqui agora? Deus abençoe sua vida, tá bom? Quantos achou Atos 9, 36? Me dê um sinal dizendo amém. Amém. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia diante dos homens e de Deus. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava por ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando os vestidos que Dorcas fizera quando ainda estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, colocou-se de joelhos e orou. Colocou-se de joelhos e orou. Colocou-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabata, levanta-te. E ela abriu os olhos, vendo a Pedro, tomou o seu assento. Amém? Faça isso também, por favor. Tome o seu assento, em nome de Jesus. Meus queridos e meus amados irmãos, foi-me dado um tempo aqui razoavelmente bom. E eu pretendo, em 30, 20 minutos, entregar o microfone ao pastor Eliezer. Meus amados, o texto que nós lemos, e que ora está em eminência, é um texto que acredito eu que seja do conhecimento de todos nós. Esse texto está inserido no livro de Atos dos Apóstolos, mais conhecido como Atos do Espírito Santo, ou Evangelho do Espírito Santo. Pensando nisso, é importante ressaltar aos irmãos que a mensagem alvissareira do livro de Atos, a mensagem basilar, central do livro de Atos dos Apóstolos, implica em dizer que toda desenvoltura, que toda engrenagem, que todo desenrolar e sucesso do reino e da obra de Deus gira em torno unicamente da pessoa bendita do Espírito Santo. Se o Espírito não descer, nada vem. Se o Espírito não chegar, nada acontece. Se o Espírito não liberar a sua presença, a sua essência, a sua influência, a sua glória, nada vai surgir. É importante dizer que eu não vim aqui gabaritado nos meus dons. Eu não estou aqui confiando nos meus talentos, nas minhas aptidões. Eu não vim aqui confiando no meu recurso teológico, daquilo que eu conheço de Armínio ou de Calvino. Eu não vim aqui dependendo da minha retórica, da minha prédica, da minha eloquência, da minha oratória. Eu não vim aqui dependendo daquilo que eu conheço de grego, hebraico e aramaico. Eu não vim aqui baseado naquilo que eu aprendi ou desenvolvi dentro de uma sala teológica. Eu vim aqui na dependência única do Espírito Santo de Deus, sabendo que se Ele me der graça e permitir, a palavra dele vai ser pregada, o Senhor vai curar, salvar, batizar, vai fazer uma grande obra e o nome dele vai ser glorificado. Pensando nisso, é importante dizer aos irmãos também que a pauta principal
do livro de Atos dos Apóstolos gira em torno da obra missionária, ressaltando aos nossos corações a importância da obra da evangelização. Almas ainda é a meta a ser alcançada pela igreja. A evangelização ainda continua sendo a obra primordial da igreja do Senhor na face desta terra. O único motivo do dia que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e o Senhor na mesma hora não ter nos levado e ter nos permitido estar por algum tempo ainda nesta terra, é porque precisamos levar outros também para o céu. Se o Evangelho girasse em torno apenas de perdão dos meus pecados e salvação da minha alma, o dia que entreguei a minha vida para Cristo, o Senhor no mesmo dia, na mesma hora, tinha me tomado aos céus. Então o Evangelho não gira em torno apenas da minha salvação. E aqui eu preciso que você entenda que salvação, eu sei que você talvez já deve ter ouvido por aí que salvação é individual. Quantos já ouviram isso aqui? Que salvação é individual. Me desculpe, enganaram você. Salvação não é individual. Salvação é pessoal. Pessoal é diferente de individual. Quando eu digo que a salvação é individual, eu estou dizendo, afirmando que a salvação chega em mim, para em mim, morre em mim, estaciona em mim. Agora, quando eu digo que a salvação é pessoal, é possível a salvação me alcançar e atingir todos que estão ao meu redor. Esta é a proposta do Evangelho: salvar você, para que você, em conjunto com a obra do Espírito Santo, ajude outras vidas a serem salvas para a glória de Deus. É por isso que eu vim liberar uma palavra para você. Você e a sua casa vai servir a Deus. Você tem isso? O Evangelho do Espírito Santo está aqui. Em todo momento no livro de Atos dos Apóstolos você vê o Espírito em ação. É o Espírito que separa homens para a obra. É o Espírito que unge homens para o trabalho. É o Espírito que capacita homens para o serviço da obra de Deus. É o Espírito que abre o caminho para que os missionários possam desbravar o Evangelho. Ou seja, do começo ao fim, é o Espírito Santo que é o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia! Mas é importante também entender que o Espírito vai separar alguns para esta obra. E através destes que ele separa para a obra, Deus vai usá-los de maneira extraordinária, com a medida que estes permitem serem ungidos, usados e separados pelo Espírito Santo. A obra missionária nos dias de Atos dos Apóstolos, ela está baseada em dois personagens, dois missionários, Paulo e Pedro. Aquilo que Paulo foi para os gentios, Pedro vai ser para os judeus de Jerusalém. Enquanto Paulo está pregando de maneira externa o Evangelho, Pedro, de maneira interna, ele está ganhando os religiosos, os fariseus, os sacerdotes. Haja vista que é um trabalho mais delicado. É um trabalho mais árduo convencer estes religiosos de que realmente Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Como nós lemos o capítulo 9 diretamente está intrinsecamente ligado com a obra missionária executada pelo apóstolo Pedro. E o texto diz que Pedro estava em uma cidade chamada Lida. E a Bíblia diz que enquanto ele está difundindo ali o Evangelho, fazendo a obra de Deus, evangelizando, ele passa a visitar alguns lares. Vai chegar numa casa, a casa de Enéas, que Paulo ele vai fazer uma estadia naquela casa. Esse homem está miseravelmente doente, enfermo, à beira da morte, fase terminal. Mas Pedro, usado por Deus, vai pregar para aquele homem, vai orar por ele. Deus vai curar aquele homem, vai fazer uma grande obra.
Enquanto Pedro está ali, não muito distante dali, em uma cidade chamada Jope, havia ali uma filha de Deus, uma serva do Senhor, uma discípula, uma guerreira de Cristo, que está passando por algumas dificuldades. Ela fica enferma, ela morre em decorrência da enfermidade. E alguém sabedor que Pedro, o apóstolo de Cristo, está ali perto, manda chamar Pedro. Mas não na intenção de ressuscitar Dorcas, essa não é a ideia. Mas que Pedro venha com urgência trazer uma palavra de esperança, de conforto para os familiares, conhecidos e entes queridos que acabaram de perder Dorcas. E é sobre Dorcas que eu queria gastar aqui 10 minutos para falar com você. Porque não sei qual é a sua oração, mas a minha oração já há algum tempo é que Deus levante algumas Dorcas no meio da igreja. É que Deus levante algumas Dorcas no nosso ministério. Dorcas é um tipo de pastor, de obreiro, de pregador, de cantor. É um tipo de crente que nós não podemos deixar morrer. Dorcas não pode entrar em extinção. Dorcas, ela não pode estar adormecida. Dorcas é um tipo de crente que nós temos que orar de maneira fervorosa para Deus começar a levantar de novo nos nossos púlpitos. Aleluia. Para Deus levantar de novo nos nossos altares. Dorcas, ela tem que fazer parte do círculo de oração. Dorcas, ela precisa voltar a ocupar os púlpitos e as tribunas da igreja. Dorcas, ela precisa voltar a fazer parte do rol de obreiros de uma igreja. Dorcas, nós temos que orar com ânsia, com vontade, com entusiasmo, com fervor, para Deus começar a levantar essas Dorcas no meio da igreja. Para entendermos a importância de Dorcas e a sua relevância, é preciso entender primeiro aonde ela está. E o texto é categórico em dizer que Dorcas está numa cidade chamada Jope. Pastor, aonde ficava Jope? Jope era uma cidade portuária. Jope era uma cidade marítima. Todos os habitantes da cidade de Jope, o único subsídio de sobrevivência, o único trabalho que ajudava na manutenção direta daquelas famílias daquela cidade, ficava em trabalhar no porto, trabalhar no cais, em carga e descarga de navios. Então todo homem, todo varão, todo trabalhador, o único recurso para sobreviver em Jope era trabalhar no porto de Jope, carregando navios, descarregando navios, servindo capitães e marinheiros. Só que tem um problema: vira e mexe em Jope, por ser uma cidade portuária, a maior de Cesareia de Filipos, diretamente quando os barcos saíam carregados de Jope, eles eram embutidos no meio do caminho, eles eram interpelados no meio do caminho, eles eram abordados no meio do caminho por piratas. O pirata saqueava o barco, matava a tripulação e ateava fogo no barco. Quando o barco não era saqueado pelos piratas, vira e mexe, 80% de barcos que saíam de Jope não voltavam. Por quê? Porque eles afundavam no meio da viagem. Com isso, o índice de órfãos e de viúvas crescia em Jope de maneira desenfreada. E é nesta hora, nesse momento de caos, nesse momento de dor, nesse momento de perca, nesse momento delicado na vida daquelas pessoas, que Dorcas ela aparece. E o texto é claro em dizer que Dorcas, ela vai colocar uma salinha de costura na sua sala. E Flávio Joséfo afirma o que eu estou dizendo. Ela pega a sala da sua casa,
faz da sua sala uma salinha de costura, e ela vai começar a costurar roupas para órfãos e para viúvas. Ela começa a fazer blusa, roupa, calça, touca, meia, tudo que um órfão e uma viúva precisava fazer, ela encontrava na salinha de costura de Dorcas. E aqui eu aprendo a primeira lição com Dorcas. Eu queria que você aprendesse comigo. Enquanto Dorcas estava costurando panos com agulhas e linhas com a mão, com a boca, Dorcas costurava a alma de quem chegava ali rasgada. Dorcas não era apenas uma costureira de pano, Dorcas era uma costureira de almas. Porque enquanto alguém estava ali sentado esperando receber uma blusa, um cachecol, uma camisa, Dorcas aproveitava a oportunidade e trazia para aquelas pessoas uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de graça, uma palavra de salvação. Se prepare, porque muitas das vezes aqui ou na igreja que você congrega, glórias a Deus, aleluia, vai aparecer muita gente com a alma rasgada. Vai entrar por essas portas pessoa com a alma rasgada, casamento rasgado, vida espiritual rasgada, vida financeira rasgada, casamento rasgado, os filhos rasgados. E você, como Dorcas, você precisa ter uma palavra de fé e de esperança para essas pessoas. Por isso eu preciso que você entenda: na salinha de costura nós somos chamados para frutificar. Na sala de costura do reino de Deus, Deus não nos chamou para trabalhar com tesoura. No reino de Deus a gente não trabalha com tesoura. No reino de Deus a gente trabalha com agulhas e linhas. Porque quem trabalha com tesoura vem para cortar, vem para dividir. Mas quem trabalha com agulha e linha não vem para dividir nada, vem para juntar, vem para somar. Por isso eu profetizo que a única coisa que vai descer no céu hoje aqui não é chave, não é cartão, não é Pix. O que vai cair no céu hoje para você, Dorca, é agulhas e linhas. Porque Deus está convocando a sua igreja para uma grande obra, para uma grande tarefa de costurar almas que estão perdidas lá fora. Já há algum tempo, todas as sextas-feiras, eu abri mão de algumas agendas. Para quem é itinerante, isso é um custo muito alto. Para quem vive da pregação como eu, mais de 20 anos, isso é uma renúncia muito grande. Mas eu abri mão de cartaz, de oferta, de tudo, para toda sexta-feira estar em uma biqueira pregando a palavra de Deus. Nós temos um grupo de evangelismo e toda sexta-feira nós estamos em uma biqueira diferente pregando o evangelho de Jesus. Ontem estivemos em uma favela chamada Favela da 25, ali no Cumbica, próximo à churrascaria Cumbica, um lugar que jovens estão virando zumbis, as pessoas andando de maneira cadavérica pela rua. E quando chegamos ali, não precisou de muita coisa, só bastou ligar o som e falar que Jesus cura, salva e liberta, que as almas voltaram chorando para o altar de Deus. Porque Deus chamou eu e você para andar com linhas e agulhas. Para de querer queimar os outros, falar mal de pregador, falar mal de pastor. Quem caiu, o problema é de quem caiu. Eu quero saber de quem está em pé. Agora é o nome de Jesus. O Senhor não te chamou para andar com a tesoura. Jesus chamou você para andar com agulhas e linhas. Deixa eu ver quem tem agulha e linha aqui ainda, em nome de Jesus. Quem tem agulha e linha na hora certa, no tempo certo, sempre tem uma palavra de fé e de esperança para quem precisa. Glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo com Dorcas é
que aquela salinha de costura de Dorcas, ela era um divisor de águas para muita gente. Ninguém que entrasse naquela salinha saía do mesmo jeito que entrou. Poderia ter entrado ali quebrado, poderia entrar ali moído, poderia entrar ali com a alma dilacerada, acabada, arruinada. Mas quem entrava ali sabia que ia sair dali diferente. Glória a Deus. Porque a segunda característica de Dorcas é essa: que ela consegue influenciar quem se aproxima dela. Deixa eu perguntar para você, eu não quero constranger ninguém, mas eu preciso. Quando as pessoas passam a te conhecer, as pessoas melhoram? Quando as pessoas passam a comunicar-se com você, a dialogar com você, a ter uma amizade com você, a vida dessas pessoas, elas mudam? Elas têm a vida transformada, porque crente é um agente de influenciação. Crente é chamado para influenciar pessoas. Crente é chamado para ser um marco, um divisor na vida de alguém. E eu te pergunto, aonde você estuda? Depois que as pessoas souberam que você é crente, elas se tornaram pessoas melhores? Na tua faculdade, quando as pessoas souberam que você é crente, as pessoas mudaram de vida? No seu trabalho, quando as pessoas souberam que você serve a Deus, as pessoas melhoraram de vida? Porque não dá para entender um crente trabalhando numa empresa 5, 10, 15, 20 anos, não conseguiu ganhar uma alma para Jesus. Na faculdade, os teus colegas de classe aceitaram a Cristo com a sua pregação? Na sua escola, ei jovem, olha aqui para mim. Os seus amiguinhos de classe, eles passaram a temer a Deus através do teu testemunho de vida? Porque hoje eu estou vivendo na geração, meus irmãos, que jovem, ele ama mais o Nike no pé, a camisa da Adidas e Lacoste, o iPhone 10, 15, 30, 50, 60, do que a glória de Deus na sua vida. Crente na minha época, 30 anos atrás, jovem, quando eu terminava o congresso, a gente não ia para a pizzaria, a gente fechava as portas e passava a madrugada toda em oração buscando a Deus. Glória a Deus. Buscando o Espírito Santo. 80% de jovens na igreja não são batizados com evidência no Espírito de Deus. 80% de jovens não são batizados com o fogo do Espírito. É cru, é seco, é azedo, é anêmico. E você nunca vai conseguir influenciar ninguém se o fogo do Espírito não arder na tua alma, não arder no seu coração. Um certo pregador chegou numa igreja humilde, pequena do interior, e disse assim para o povo: irmãos, pasme! Porque Jesus não apenas salva, Ele também batiza no Espírito Santo. E uma senhora leiga, semi-analfabeta, que nunca tinha ouvido falar dessa mensagem, chegou no fim do culto e perguntou para o pregador: pregador, que negócio é esse de batismo com o Espírito Santo? Eu nunca ouvi falar disso. O que é batismo com o Espírito Santo? E o pregador, sabendo que a irmã era leiga, simples, humilde, disse para ela: batismo no Espírito Santo é quando Deus acende uma fogueira e você tem que lutar para essa fogueira nunca mais apagar na sua vida. Deixa eu perguntar, essa fogueira arde aí em você ainda? Essa chama ainda está acesa aí na sua vida? Pastor Eliezer, com todo respeito, eu prego todos os dias, irmãos. Há 25 anos, quase todos os dias eu prego pela graça de Deus, sem vaidade nenhuma. E quando eu subo nos altares, sabe o que eu vejo? Pastores que não têm mais brilho nos olhos, obreiros que não têm mais fervor de espírito, homens que dirigem culto sentado, homens que dirigem culto sem entusiasmo, sem alegria, sem fervor. E eu aprendi desde menino que a igreja é a cara do seu pastor. Não há mais uma chama acesa nos púlpitos que eu vou pregar por aí. Não se pode mais pregar sobre graça, sobre alegria, sobre o poder de Deus.
Mas eu creio que aqui o povo está semeando a palavra. Ainda crê que Jesus cura, ainda crê que Jesus liberta, ainda crê que Jesus salva. Eu tenho 4 diplomas na minha parede de formação teológica. Eu conheço alguma coisa de grego, de hebraico, de aramaico, mas ainda creio que Jesus batiza no Espírito Santo. Eu ainda creio em falar em línguas. Eu ainda acredito em profecia. Eu ainda acredito em visão de Deus. Eu ainda creio no poder de Deus. Eu ainda creio na manifestação do Espírito. Nós precisamos, meus irmãos, deixar uma marca para essa geração. Nós precisamos deixar um legado para essa geração. E tem muito tempo que eu parei de correr atrás de curtir de Facebook, seguidores de Instagram, cartazinho de pregação aqui. Não. Hoje a minha maior preocupação é deixar um legado para minha casa. Hoje a minha maior preocupação é deixar um legado para os meus filhos. Eu passei 15 anos da minha vida dentro de uma cadeia. Eu fui usuário de drogas. Eu fiz parte de uma facção criminosa. Eu fui taxado como alguém que não chegava aos 18. Eu fui taxado como um problemático, endemoniado, drogado, sem futuro. A graça me alcançou. Jesus me libertou. Me deu o prazer de ser um pastor hoje, um pregador razoavelmente do Evangelho. E sabe qual é a minha maior alegria? Não é ter uma agenda cheia, não é ter uma agenda concorrida, não é pregar toda semana em 2, 3 congressos. Sabe qual é a minha alegria? É ver o meu filho hoje, 17 anos, olhar para mim e falar: pai, eu quero ser um pastor igual a você. Glória a Deus. Esses dias o meu caçula me fez chorar porque na mesa do café, do nada, ele olhou para mim, colocou a mão nos meus ombros e disse: pai, pede para Deus fazer eu ser um pregador igual ao Senhor. A questão é essa: o que os nossos filhos vão falar de nós amanhã? Verdade. Amanhã eu falei para eles: quando eu não estiver mais com vocês, eu quero que quando vocês estiverem com seus filhos na mesa, eu seja o assunto da conversa. Eu quero que vocês digam para os filhos de vocês que vocês é crente porque o pai ensinou o caminho certo. Eu quero que você diga que o seu pai não foi uma farsa, que o pai não foi um personagem, que no púlpito era uma coisa e fora do púlpito era outra. Eu não quero que vocês digam para o filho de vocês que eu fui um ator gospel, que aqui falava em línguas, pulava e sapateava, e nos bastidores traía a esposa e espancava os filhos. Não, eu quero que vocês digam que o pai de vocês influenciou diretamente na sua salvação. Já perguntou para sua filha, irmã, que tipo de esposa ela quer ser? No dia que a sua filha olhar para você e falar assim: mãe, amanhã eu quero ser uma esposa igual a você, você tenha certeza, você foi bem sucedido na sua missão. Porque você pode ensinar os seus filhos a ter dinheiro, a torcer por Corinthians, por Palmeiras, por Flamengo, por São Paulo. Você pode ensinar os seus filhos a guardar dinheiro, a fazer uma boa faculdade, a ser um bom cidadão. Mas se você não ensinar o seu filho a ser um cristão de verdade, você falhou na sua missão. Você falhou na sua missão. A nossa missão como pai é deixar um legado para a nossa geração, principalmente para os nossos filhos. Quem se aproximava de Dorcas, a vida dela nunca mais seria a mesma. As pessoas lá fora, quando se aproximar de você, elas têm que mudar de vida. Elas têm que ter a vida transformada pelo brilho que há em você, pela presença que repousa sobre a sua vida, pelo testemunho do que Deus tem feito em você. A terceira coisa, eu vou encerrar. Vira e mexe, aparecia na salinha de Dorcas algumas doações. E não eram doações de roupa da Dona Lina, da Dorinhos, da Louis Vuitton, não. O que chegava na salinha de Dorcas era pedaço de pano velho, era pedaço de retalho,
Era pedaço de pano que para muita gente não tinha serventia nenhuma. Mas o que para eles não tinha serventia, na salinha de Dorcas, estava sempre para fazer alguma coisa. Glória a Deus. Aqui, 100% dos que estão aqui, ninguém chegou aqui uma peça de roupa de grife. Ninguém chegou na igreja uma peça da boutique do Itaim. Ninguém chegou na igreja uma peça de roupa da Louis Vuitton. Sabe como é que nós chegamos na igreja? Um pedaço de pano velho, um pedaço de retalho, que ninguém dava nada, que ninguém apostava, que alguém olhava e dizia: daí não sai nada, daí não vem nada, daí não sai nada. Estou mentindo? Lembra o dia que você chegou na igreja? Eu lembro o dia que eu cheguei para Cristo. Usuário de crack, cocaína, maconha, não valia nada para a sociedade. Mas quando eu cheguei na salinha de costura da Dorcas, o Espírito Santo olhou e disse: dá para mim, que daí dá para fazer alguma coisa. Dá para mim, porque daí eu consigo